Boa tarde a todos e todas. É um grande prazer, é com grande prazer que damos início à sessão final do Prêmio Boas Práticas na Mineração do Brasil. Meu nome é Patrícia Moreira, eu sou coordenadora de Processos em Segurança na Mineração do IBRAM e faço parte da comissão organizadora deste prêmio. O Prêmio Boas Práticas na Mineração do Brasil, ele busca reconhecer e valorizar as empresas que se destacam com suas práticas sustentáveis, inovadoras, relacionadas à segurança, né, dos processos industriais e que são socialmente responsáveis. Ele é realizado bianualmente, desde 2012, quando nós iniciamos apenas com a categoria de saúde e segurança ocupacional, e na última edição nós entramos com a categoria de segurança de processos, e neste ano nós incluímos mais duas categorias, que é o eficiência energética, que vai acontecer aqui no palco ao lado, e a categoria de normas técnicas, que não vai acontecer aqui na Expo IBRAM, mas tem a sua cerimônia de premiação também programada para outubro deste ano, quando vai comemorar também os 30 anos do Comitê de Normalização Internacional do IBRAM. Agora eu vou passar algumas orientações, algumas informações gerais sobre o prêmio, tá? O regulamento completo do prêmio está disponível no site oficial do evento. Nós instauramos duas comissões, uma avaliadora e uma organizadora. O período de submissão dos trabalhos ocorreu entre 15 de maio e 5 de julho. E os processos de avaliação, o processo de avaliação ele foi dividido em duas etapas. Na primeira etapa, os trabalhos foram avaliados, teve uma avaliação cega, recebendo uma nota de até 90 pontos, e os 3 melhores pontuados, eles avançaram para a segunda etapa, que será realizada aqui hoje, e foi divulgado no dia 8 de agosto, e daremos início agora a essa segunda etapa de avaliação, que também é a sessão final do prêmio. Nessa etapa, as apresentações serão avaliadas pela comissão organizadora, que está sentada aqui à nossa frente, e pelo público, que está aqui presente também. Basta vocês acessarem esse QR Code, que está aqui na tela, e darem a sua nota, tá bom? Convidamos a todos para avaliarem, né, esses cases. E antes de começarmos, eu gostaria de lembrar a todos que a cerimônia de premiação vai ser realizada neste mesmo palco, hoje às 18h20, e gostaria de convidá-los para participar conosco. Bom, então vamos começar com as apresentações dos cases finalistas. Gostaria de agradecer a presença aqui dos apresentadores, já parabenizá-los, né? São os 3 com a maior avaliação dos cases. E gostaria então de chamar aqui o primeiro finalista. Antes, eu gostaria de passar algumas orientações para vocês, apresentadores. Vocês terão 15 minutos cada apresentador, tá? E, ao final, haverá 5 minutos para pergunta da comissão avaliadora, caso vocês achem necessário complementar a avaliação, tá? O primeiro trabalho que eu vou chamar aqui é da Vale. Quem vai apresentar é a Eveline Patrícia Silva de Souza. O trabalho é avaliação computadorizada da prontidão, sistema prontos, em operadores de equipamentos móveis, case de inovação na gestão do risco e no monitoramento da fadiga. Esse trabalho tem como autores a Eveline, o João Marcelo Tarbes Viana Mendes, a Fernanda Schiavone Ogione e a Jéssica Bruna Valgas Anício. Eveline, fique à vontade. Boa tarde a todos. Então, meu nome é Eveline, como foi apresentado. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre o processo de avaliação computadorizada da prontidão. Então, o case que nós trouxemos, ele mostra como que é feita a prontidão dentro da empresa, dentro da Vale que nós trouxemos. Pois hoje, mais do que nunca, é necessário que dentro da mineração nós trouxemos abordagens múltiplas, Nós tivemos todos os tipos de abordagem para mitigar e para prevenir os eventos, para mitigar e para prevenir a fadiga. Então, é muito importante que a empresa traga essas abordagens de forma ampla, para mitigar os riscos no ambiente de trabalho.
Então, a Vale, ela trouxe como essa abordagem ampla para mitigar os riscos, para mitigar a fadiga, o sistema Prontos, que é um sistema de avaliação computadorizada de prontidão, que vai avaliar ali diariamente, a prontidão dos empregados. No caso, o case que nós trouxemos são dos operadores de equipamentos de instalação da Vale, que são os empregados que conduzem os equipamentos fora de estrada, os caminhões fora de estrada, que têm a capacidade de 240, 280 toneladas de minério, né? Então, é uma atividade crítica, né, do ponto de vista aí de risco, de fadiga, né? Então, esse teste de prontidão, ele visa avaliar a prontidão destes empregados. E é por meio de testes cognitivos rápidos. Então, essa ferramenta, ela utiliza através do estudo da máquina, né? O machine learning, ou seja, aprendizado da máquina, que vai gerar indicadores de risco, de fadiga, através de uma avaliação computadorizada diária, onde que vai focar ali nos comportamentos do empregado, com prejuízos da atenção, do foco, do controle de impulso, do tempo de reação e para verificar como que está esses aspectos comportamentais do empregado, se é necessário ou não tirá-lo do risco naquele dia do trabalho. E também com ações preventivas, né, para que não chegue a esse ponto também do risco. Então, a ferramenta, ela consegue identificar, através desses testes rápidos, o estado do humor do empregado, se ele está com um comportamento seguro ou não neste dia de trabalho, declínios da atenção, no prejuízo da concentração, questões ligadas ao sono, à fadiga. Então, são todos esses fatores, né, do empregado que são analisados ali diariamente através desse teste rápido, que nós vamos ver mais à frente como funciona, e que foi desenvolvida pela empresa SME, que nós podemos, então, diariamente verificar como está o comportamento daquele empregado. Será que realmente ele está bem para operar um equipamento de grande porte, né, com grau de risco 4? Muitas vezes numa jornada de turno à noite, na mina, né? Porque o teste de prontidão, ele é aplicado em todas as fases da Vale, né, do processo produtivo, desde a mina, na ferrovia e no porto. Mas o nosso case aqui que nós trouxemos é especificamente dos condutores desse tipo de equipamentos, né, os equipamentos móveis na mina. Então, a partir do momento que o empregado realiza o teste de prontidão, é verificado então os parâmetros desse teste de prontidão, para verificar se o comportamento que ele teve, né, durante a realização do teste, o teste ele é considerado normal, limítrofe, alterado, significativamente alterado ou comportamento inseguro. Então, qual que é a diferença desses testes, desses resultados? Então, o teste normal, ele não apresenta nenhuma alteração, ele está 100% normal, e o empregado, então, é liberado para atividade diária. Ele pode ir para a área fazer a sua atividade. O teste limítrofe, ele apresenta pequenas alterações, mas que o empregado também pode ser liberado para fazer a sua atividade, desde que, por exemplo, ele não tenha nenhuma fadiga elevada, nenhum outro parâmetro, né, que também é verificado no teste. Já o alterado, ele apresenta já alterações mais significativas. Então, o teste ali, ele tem 50% de alterações comportamentais. Então, já é um alerta. Lembrando que, a partir do limítrofe, o gestor já é informado dessas alterações para que possa atuar junto ao empregado. E ele não fala somente se é normal, ele dá um resultado se é liberado ou não, que nós vamos ver mais à frente. Significativamente alterado, tem, então, alterações mais significativas ainda, ou seja, somente 30% do teste está normal. Então, é um ponto de atenção maior ainda. E o comportamento inseguro é um desvio que nos preocupa mais ainda, né? Porque ali o indivíduo ele mostrou que o comportamento não está adequado naquele dia, conforme os parâmetros que foi desenvolvido dos testes anteriores, que é formado um banco de dados. Então, ele não acertou o teste no dia, que nós vamos ver como funciona. Então, é um ponto de atenção crítico que nós dizemos para o teste de prontidão é o comportamento inseguro. Ele fugiu do parâmetro que é considerado normal para ele. E um dos diferenciais também dessa metodologia, gente, do teste de prontidão, é que é formado um banco de dados do empregado. Então, o empregado, ele entrou na empresa. No momento de treinamento, ele também já começa a fazer o teste de prontidão para formação de banco de dados. Então, ele faz 36 testes para formar o banco de dados, para que o sistema entenda qual que é o padrão normal dele. Qual que é o padrão normal dele de controle de impulso? O tempo que ele vê a figura e reage para que ele possa apertar a tecla do computador.
qual que é o padrão normal dele de atenção, né? E aí traça o perfil normal do empregado. Por isso que ele recebe todas as orientações, no mesmo computador, na mesma máquina, né? Então, fazer tudo da mesma forma. E aí sim vai fazer uma análise contínua da predição, para verificar se ele está apto e vai traçar o padrão normal dele daí para frente. Então, aqui é o sistema Prontos, né? Então, como que ele funciona? O empregado, ele pode fazer no tablet, no computador ou no celular, não importa qual método, né? Qual forma de equipamento. A avaliação, ela dura menos de 1 minuto. E a forma de aplicação é execução diária. Independente se ele for operar o equipamento no dia, ele precisa fazer o teste de prontidão. Então, ele recebe ali, vocês podem observar na figura, né, que ele recebe as instruções, entra com a senha individual dele, recebe as instruções de como fazer. Então, vocês podem observar que a instrução do dia, as duas figuras amarelas estão para baixo. Então, toda vez que ele vê a figura amarela para baixo, ele tem que apertar a tecla Enter do computador. Então, ele está vendo a figura correta. E não tem como ele saber qual é do dia, porque é aleatório. Ele não consegue estabelecer um parâmetro. E, no final, ele recebe o resultado do teste de prontidão e online o seu gestor também recebe se ele está liberado. Via app, via SMS, via e-mail. E desse resultado, nós temos as 3 saídas, né? As ações são geradas, análise do sistema e avaliação, aplicação da avaliação, ou seja, ele está liberado ou não para o trabalho. Então, nós vamos ver um vídeo aqui na prática, como que funciona, então, a realização do teste de prontidão. O empregado acessa o sistema Prontos e inicia o teste de prontidão. No início do teste, ele recebe as orientações de qual lado a figura correta está no dia. Então, inicia o teste. Observem que as figuras começam a aparecer na tela. No momento que a figura correta aparecer, ele aperta a tecla Espaço do notebook ou a tecla Enter do celular. Então, neste momento que está aparecendo as figuras, ele identifica a correta e vai apertando. Então, neste momento que é verificado os parâmetros comportamentais dele, o tempo de reação, o controle de impulso, a atenção, e verifica se está coerente com o padrão normal dele, que o sistema já fez a predição. Ao final do teste, ele é informado o resultado do teste, se ele está liberado ou não para a atividade que ele irá exercer no dia. E esta mesma mensagem é enviada para seu supervisor, para que ele possa então realizar a gestão do teste de prontidão do empregado no dia no sistema. Então, quais foram os resultados desse estudo que nós fizemos durante 2 anos, né, dos operadores de equipamento? Então, foram realizados mais de 330 mil avaliações de prontidão nesse período, de 1.787 operadores de equipamento. E dessas avaliações foram geradas mais de 4 mil oportunidades para evitar a exposição do risco. Então, o que é isso? Então, os empregados, o resultado do teste foi suspender a atividade, ou seja, os testes deram resultados críticos, que foi indicado tirar da atividade de risco, e o gestor retirou eles da atividade de risco. Ou seja, foram mais de 4 mil vezes que o empregado deixou de ser exposto a um possível evento, já que ele poderia estar com o tempo de reação, o controle de impulso comprometido. Então, imagina, um operador de equipamento de 480 toneladas, com controle de impulso comprometido, fadiga elevada. Então, foram essas oportunidades que evitou-se que ele operasse um caminhão, né, nesse dia. E foram mais de 9 mil observações preventivas, né? Ou seja, não chegou a tirar da atividade, mas o gestor pôde acompanhá-lo mais de perto, bater um papo com ele, verificar o que estava acontecendo. Então, essas realmente 4 mil vezes que o empregado foi realmente retirado do risco. E a efetividade do programa também é observada com crescente engajamento, né, da liderança, pois 99% das ações são tratadas. Então, os líderes são engajados. E somente 1,4% dos testes aplicados
dos empregados são realmente retirados do risco do teste total. Então, também não impacta na produtividade, né? Então, aumenta a segurança e não impacta a produtividade. Então, com todos esses indicadores, nós possamos criar painéis de gestão, onde nós enviamos esses indicadores semanalmente para as áreas, nós participamos de reuniões corporativas, de reuniões operacionais, mostramos os indicadores para os gestores, traçamos planos de ação junto com a segurança, para mostrar quais áreas precisam melhorar, quais indicadores, qual área a fadiga está mais comprometida. E também mostramos, e os gestores recebem semanalmente, uma lista dos empregados mais críticos do ponto de vista de fadiga e também de prontidão para que eles possam atuar. Então, dessa forma que nós trabalhamos com prontidão dentro da Vale. Obrigada, Eveline. Gostaria de chamar agora para apresentar o segundo case, também da Vale. O case tem o nome de Health Risk Assessment. Quem vai nos apresentar é o Paulo Rogério Gomes de Lima e os demais autores são Suzana Paiva, Camila Vieira de Rezende Lima, Ana Luísa Borges. Olá, pessoal. Boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. Eu vou pedir permissão para ficar em pé, tá? Porque sentado eu me sinto amarrado para falar. Bom, eu sou Paulo Rogério, sou gerente técnico global de saúde da Vale, tá? E a gente vai apresentar um case, esse case HRA, que é o Health Risk Assessment, onde a gente pensou no programa para poder acompanhar e prevenir o adoecimento. Porque depois que você chega a uma doença crônica, você não tem mais como voltar ou muito difícil. Então, a ideia é detectar antes que o empregado adoeça. E a primeira pergunta que eu faço é, por que as pessoas morrem hoje em dia? Né? Essa é a pergunta que tem que ser respondida antes do que qualquer coisa. Por que as pessoas morrem? Então, 32% das pessoas morrem por doenças cardiovasculares. No ano de 2023, foram quase 18 milhões de pessoas que morreram, perderam suas vidas por doenças cardiovasculares. E essas podem ser prevenidas ou, em grande parte, mitigadas. Como? A gente sabe que o que mais influencia nisso são os fatores de risco. Esses fatores de risco, a gente pode classificar em dois tipos. São aqueles que a gente pode mudar e aqueles fatores de risco que a gente não pode mudar. Como, por exemplo, hipertensão, diabetes, tabagismo, a gente pode mudar, pode controlar e pode evitar. Já alguns fatores impossíveis de mudar, raça, idade, sexo, esses não tem como. Então, qual foi a ideia do Health Risk Assessment? Primeira ideia, é a pergunta mágica que move qualquer pesquisa, qualquer ciência. O que aconteceria se? O que aconteceria se eu fizesse isso? O que aconteceria se eu mudasse esse parâmetro? Então, isso é a pergunta, eu acho que é a pergunta mais mágica que existe em termos de desenvolvimento, em termos de criação, saúde ou qualquer outra ciência que a gente possa implicar. E aí, baseado nessa pergunta e nos fatores de risco, nós chegamos a criar o coração do Health Risk Assessment. O que é o coração? Qual é o coração? É o Machine Learning, tá? Onde a gente pegou todos esses fatores de risco que eu elenquei anteriormente, né? Que são esses... Como é que eu volto aqui? Bom, são esses fatores que eu falei. Criamos esse Random Forest, que é um tipo de Machine Learning. Apesar de ser médico, tá, gente? Eu adoro mexer com dados, então por isso que eu vou falar alguns nomes que podem parecer estranhos. E aí, baseado nesse coração do HRA, que foi justamente esse Machine Learning, esse algoritmo que a gente alterou para usar aqueles fatores de risco e aí calcular um score. Dentro desse score, a gente consegue ver qual a probabilidade daquele empregado vir a adoecer. Ou seja, estamos tentando achar preventivamente uma maneira de controlar o adoecimento. E aí, baseado nesse score, aqui está a definição do HRA, é uma ferramenta preditiva, usando um algoritmo de Machine Learning, tá, para tentar rastrear e tentar prevenir o adoecimento. Como eu falei, programas de crônicos é fácil ter, mas programas que previnam se tornar crônico, a gente deve trabalhar neles. Ou seja, é a medicina preventiva e preditiva, que é o futuro que a gente vai ter. Tá? Então, esse aqui é o HRA, onde a gente criou um machine learning baseado em 3 dimensões de saúde, que são os hábitos de vida, que são o risco cardiovascular e que é, claro, a saúde emocional. Então, elencamos esses três parâmetros, 3 pilares, e desenvolvemos o Health Risk Assessment. Aqui são os índices que medimos. E como é que a gente faz? A gente coleta essas informações, tá? Através
de um exame durante o exame periódico, o empregado responde questionários e acrescentamos alguns exames complementares e uma entrevista com o médico do trabalho. Esses questionários usados são questionários validados pela literatura, são questionários traduzidos para o português de forma acadêmica, não é só traduzir literalmente. Então, com base nos questionários, nos exames clínicos e o saúde emocional é medida através do DAS-21, que a gente sabe que é um questionário já validado. Elencamos esses parâmetros e criamos um score. E esse score, como é que ele vai funcionar durante o HRA? O empregado, durante o exame periódico, vai preencher esses questionários. Criamos um app para isso, em parceria com a IMPA, que é a empresa que nos atende do ponto de vista de TI. Esse empregado ele responde esses questionários eletronicamente e aí é gerado um eixo do gráfico, ou seja, é gerado um parâmetro associado ao lançamento, tá, dos exames complementares, que é feito pelo médico que participa desse atendimento. E aí, esse score gerado, ele vai nos dizer qual a probabilidade de adoecimento daquele empregado. Aqui é o resultado do score de classificação do HRA, tá? Ele pode ir do HRA1, que é o azul, até o HRA15, que é o vermelho. Quanto maior o número, maior a probabilidade de vir a adoecer esse empregado. Tá? Ou seja, temos o HRA1 azul, que tem uma probabilidade de adoecimento muito baixa, até o HRA15 vermelho, que tem uma probabilidade de adoecimento, segundo a ferramenta e segundo a acurácia do machine learning, pode chegar a 90%, tá? No último dado. E aí, o que é que eu tenho com esse resultado? Vocês estão vendo aqui do lado visão individual. Essa é a ficha de score, é o que sai de toda essa resolução, de toda essa ferramenta do HRA. Ele nos mostra todos os dados que foram lançados e o risco. Vocês estão vendo a linha azul mais claro, onde tem um risco muito baixo. Esse risco quer dizer que esse empregado, baseado no score de saúde emocional, baseado no machine learning, dos questionários respondidos e baseado no machine learning dos exames complementares lançados, ele me deu um score muito baixo. Tá? E como é que eu posso interpretar esse resultado? Vamos ali em cima, onde tem classificação e resultado. Você vê que vermelho, você vê que se o empregado for classificado como verde ou azul, ele mantém o cheque, o periódico normal, dependendo anual ou bianual, dependendo como ele funcione, isso seguindo as regras de periódico da Vale, tá, gente? 1 ou 2 anos. Se ele for classificado como amarelo, ele vai para uma revisão anual, além do periódico, ele tem uma revisão anual, tá? Uma consulta anual. Se ele for classificado como laranja, ele vai ter uma consulta a cada 6 meses com o médico da operação da Vale. Para quê? Para orientar, para tentar, para engajá-lo nos programas de saúde da Vale, para tentar impedir que ele evolua, tá, para um nível mais alto e, consequentemente, se torne que venha a adoecer, né, em relação a esses pontos. E, além dessa visão individual, esse programa também nos dá uma visão coletiva, ou seja, uma visão para o líder. Como o líder vê? O líder não vai ver o nome, a gente sabe que não é permitido do empregado, mas ele vai ver uma visão epidemiológica, como vocês veem aí embaixo. Aqui é a visão epidemiológica de todos os empregados da Vale realizados até agora. Nós temos 52 mil empregados no Brasil, realizamos algo em torno de 30% desse pessoal até agora, porque os periódicos vão rodando e à medida do vencimento é que eles vão sendo atualizados. Você vê que o perfil da Vale nos mostra que a maioria dos nossos empregados são azul ou verde, onde o vermelho e laranja a quantidade é muito menor. Então, o nosso diretor, o nosso vice-presidente e o nosso presidente conseguem saber como está o estado de saúde dos nossos empregados da Vale. E aqui a visão epidemiológica. Todos aqueles fatores de estresse que eu botei, eu consigo mapear a nível de gerência. Eu posso ver por vice-presidência como estão empregados, eu posso ver por região, eu posso ver por corredor, eu posso ver por hierarquia Vale, até o nível de gerência, mapeados por todos os estressores e mapeados ao mesmo tempo por região. Então, a gente consegue ter uma visão epidemiológica que a futuro, daqui a mais uns 6 meses, vamos ter de todos os empregados da Vale Brasil. Por quê? Para que isso? Para eu saber aonde investir. Será que meu investimento tem que ser o mesmo? Aqui, em Minas Gerais, eu tenho que investir da mesma forma que eu tenho que investir em Onçapuma, no Pará? Não, gente. A realidade é diferente. Então, eu tenho que saber aonde existir e quais os fatores que eu devo combater. Talvez aqui seja sobrepeso, talvez lá em Onçapuma seja algo diferente. Então, eu consigo direcionar o meu budget de investimento
especificamente e não atirar transversalmente, porque o Brasil é um país continental e as regiões são muito diferentes uma da outra. Então, eu tenho uma visão individual, eu trato a pessoa e, ao mesmo tempo, permito o tratamento da saúde populacional como um todo. E aqui é só uma análise mais avançada, tá, gente? Que a gente pode extrair são os fatores de risco. Então, a gente vê na Vale, hoje o que causa maior adoecimento da Vale são os fatores ligados a doenças metabólicas. Você vê que hoje, se eu conseguisse tratar índice de massa corporal, circunferência abdominal, os índices de Castelli 1 e 2, triglicerídeo e glicemia, eu conseguiria reduzir 60% dos adoecimentos da Vale, como vocês podem ver aqui na tabela. Porque esses fatores são os que mais levam, mais pesam no adoecimento dos empregados da Vale. Então, com isso, a gente consegue controlar, numa visão populacional e numa visão individual, como a Vale adoece. E, melhor ainda, a gente tenta prevenir que eles adoeçam. E isso, sim, vai levar a um impacto dentro da saúde. Porque tratar crônico é enxugar gelo. Eu estou tratando um e vem dois atrás. Se não conseguir, se conseguir impedir que eles venham, esse vai ser nosso grande breakthrough em relação à mudança de paradigma dentro da saúde. Esses são os ganhos, tá, gente, que a gente pretende. Qualidade de vida para o empregado, aumento da longevidade, redução do presenteísmo, porque empregado que trabalha saudável, trabalha bem, ele produz mais. Redução do absenteísmo médico, diminuição das doenças crônicas, estressores de saúde, da incapacidade laboral, da sinistralidade, que é outra coisa importante que não deve esquecer. A gente sabe que uma das maiores gastos da empresa hoje é com saúde e com os planos de saúde. Então, isso visa diminuir crônicos, diminuir sinistralidade, né? Uma ferramenta preditora de risco e algo também que é uma mudança de paradigma, é trabalhar a saúde com lead indicators e não usar apenas os indicadores passados, olhando para um retrovisor. Eu quero usar indicador de futuro, porque o passado já foi. Eu não mudo, eu só me oriento. Mas o lead indicator me permite mudar antes que aconteça. Então, esses são os benefícios e os ganhos que a gente pode ter com essa ferramenta da HRA. E, por final, o que vem a seguir? Já estamos com HRA 3, essa é a segunda fase, onde na fase 3 a ideia é usar uma IA generativa, né, que é um deep learning, onde ele vai se autocorrigir os padrões, que a gente sabe, quando a gente for corrigindo os padrões de adoecimento com o tempo, esse algoritmo começa a ficar obsoleto. E a ideia agora é um autogenerativo, porque ele vai retroalimentando e vai se atualizando progressivamente. E aí esse vai ser o HRA 3.0, que espero daqui a 2 anos estar mostrando a vocês aqui. Tá bom? E, por fim, agradecer aqui a participação. Obrigada, Paulo. Obrigada. Bom, agora nós vamos para a apresentação do terceiro trabalho, também da Vale. O trabalho chama Programa Movimente-se. Quem vai apresentar para a gente é o Leonardo Leite Moraes. E ele tem como autores, além do Leonardo, Daniel Rabaeb, não sei, desculpa. Rabaeb. Priscila Chaves, Breno Neves, Ismara Cruz, Natieri Viegas e Milene Paiva. Leonardo, pode ficar à vontade. Obrigado. Bom, primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês. Que competição saudável, né? A gente dentro de casa, né? Da mesma companhia. Eu acho que no final quem tem a ganhar aqui é a Vale, né? Parabéns aí pela apresentação de vocês. O que eu vou falar um pouquinho é de um programa que a gente criou em 2022, tá? É um programa que a gente denominou o nome como Movimentos. Eu acho que o próprio nome por si só já fala do que se trata o programa. Está muito ligado com o que o colega agora acabou de falar, inclusive, posteriormente nós vamos conversar um pouco para a gente poder alastrar mais o programa, que utilizando a ferramenta que a gente desenvolveu, a gente vai ter muitos resultados e o painel que você acabou de mostrar, eu acredito que a gente vai ter resultados muito mais satisfatórios, tá? Bom, eu sou da diretoria de projetos, não sou da área de saúde, mas sou um amante da disciplina, né? Vamos falar um pouquinho como surgiu o programa, né? O objetivo é incentivar a prática das pessoas à atividade física, né? A gente vive hoje num mundo corporativo cheio de pressão, cheio de metas, né? E muitas das vezes a gente acaba deixando um pouquinho a nossa vida pessoal de lado e valorizando mais o trabalho do que a nossa própria vida, né? Pensando nisso, a gente criou um modelo, um aplicativo, uma ferramenta caseira, inclusive, né? Sem custo absolutamente nenhum que a gente desenvolveu,
onde que a gente começou a fazer algumas atividades físicas, provocar essas atividades físicas dentro da nossa diretoria e criamos alguns indicadores para que a gente pudesse desenvolver e atingir os objetivos, né? Basicamente é um aplicativo onde que a gente dividiu alguns grupos, né? Então todo mundo tem o acesso ao aplicativo, você faz a atividade física e aí automaticamente você registra aquela atividade física que você fez no dia. São grupos divididos entre 5 pessoas, né? E isso a gente até tomou um cuidado de provocar os níveis distintos entre os colaboradores, exatamente para a gente estimular as pessoas a poderem estar fazendo as atividades físicas, inclusive a questão da integração, né? Muitas das vezes a Vale é uma companhia muito grande, estou conhecendo os colegas aqui agora, então a gente acaba tendo essa integração quando tem pessoas participando no mesmo grupo do Pará, de Minas Gerais, enfim, e isso tem tido um resultado muito satisfatório. A gente, inclusive, tem uma pontuação, ou seja, cada dia que você faz uma atividade, com um mínimo de 30 minutos daquela atividade, você registra no aplicativo, tem um outro aplicativo que você registra a foto comprovando aquela atividade que você executou. E a gente tem as pontuações. Então, você fez uma atividade, você ganha 1 ponto, né? Então, ao final da semana, você pode ter 7 pontos, né? Temos algumas questões que eu vou passar um pouquinho mais adiante, a questão de pontos extras, que a gente estimulou também a questão de doação de sangue, ações sociais, né? Muito voltado aí também com os pilares que a gente busca muito dentro da companhia. Programa Movimentos. Boas-vindas à 6ª edição do programa Movimente-se. Entre os dias 16 de setembro e 8 de dezembro, queremos incentivar e reforçar a prática da atividade física, a fim de promover a qualidade de vida de nossos colaboradores. Venham conosco na busca de um estilo de vida mais saudável. E como funciona? Bom, os participantes inscritos serão divididos em grupos definidos por sorteio. E durante o período do programa Movimente-se, eles terão que realizar atividades físicas de qualquer tipo para acumularem pontos e conquistar o pódio. As equipes terão um limite de até 5 pessoas, formadas por colaboradores da mesma gerência. Um dos pilares fundamentais do propósito da Vale é servir a sociedade. Por isso, atividades de voluntariado, como doação de sangue e contribuições para instituições beneficentes, também contarão pontos extra para ocasiões de desempate. Atenção às regras! Os exercícios devem ser realizados em no mínimo 30 minutos por dia e registrados em nosso aplicativo com foto ou vídeo da atividade. Só é possível registrar uma atividade física por dia. As fotos devem ser registradas obrigatoriamente com o aplicativo Timestamp, que registra a data e o horário do momento da foto. Visando evitar fraudes, podem ser utilizados aplicativos semelhantes, como o Strava, NFIT Personal, entre outros. Posteriormente, o participante deve fazer o upload da foto para o aplicativo do programa Movimente-se. Para maior interação entre os participantes, poderá ser criado um grupo no WhatsApp ou Teams. A pontuação será feita da seguinte forma: a cada atividade cadastrada o grupo ganha 1 ponto, podendo alcançar até o máximo de 35 pontos por semana. Resultados e premiação. A divulgação parcial dos resultados ocorrerá semanalmente, sempre às segundas-feiras, através de e-mail. No dia 13 de dezembro será feita a divulgação final dos resultados e serão premiados os 3 primeiros grupos e os 15 participantes que mais pontuaram. Prontos para movimentar? Saiba mais sobre as condições, programação e regras do programa no link enviado junto a este vídeo ou no QR Code ao lado. Programa Movimente-se. Bom, então aqui um pouquinho do vídeo aqui institucional falando exatamente o que eu acabei de dizer, né? Aqui a gente tem um pouquinho da visibilidade de como se funciona o aplicativo, né? Tem algumas telas que você pode ver qual a sua aderência semanal, como que está o seu colega, incentivar o seu colega. Às vezes a gente está vendo nós mesmos fazendo e o colega do lado não está realizando as atividades, então a gente cria os grupos e a gente incentiva aquelas pessoas, né? E a gente consegue monitorar semanalmente a evolução do nosso grupo, né? Então a gente tem tido resultados muito satisfatórios.
É uma ferramenta, como eu disse, tem pouco tempo, tem 2 anos só que a gente criou, então a gente espera que a gente consiga alastrar ela aí a nível global dentro da companhia, tá? Aqui alguns números, né? Então, até hoje, durante essas edições, nós estamos indo agora para 6 edições, a gente faz 2 edições por ano, tá? Cada edição dura em média de 3 meses. A gente exatamente foge um pouco dos períodos de férias, períodos festivos, exatamente para dar condições das pessoas estarem mais aderentes ao programa, tá? Então, até hoje a gente teve praticamente aí 1.800 participantes, né? 28 mil horas aí de atividades físicas, 30 áreas que a gente atingiu dentro da Vale, 923 ações sociais registradas, 32 doações de sangue, 130 premiações e 42 mil atividades registradas. Aqui um pouquinho, né, dos registros das pessoas, como que é feito, questão das ações sociais, e aqui alguns depoimentos, né? Então, é muito bacana, a gente tem tido vários depoimentos de colegas agradecendo, né, a prática do Movimentos, como que isso a gente está mudando a vida de algumas pessoas, né? É uma pequena ação que tem um impacto gigantesco para a gente dentro da companhia, né? A gente vive falando muito sobre saúde física, saúde mental, uma está ligada à outra, né? E isso a gente acaba tendo alguns resultados satisfatórios com relação a isso, tá? Aqui eu vou passar um vídeo de um depoimento de uma das colaboradoras que eu acho interessante da gente ver um pouquinho. A interação, né, entre os colaboradores da equipe é muito bacana, porque há um incentivo dos colegas e um vai inspirando o outro. A gente faz grupos de WhatsApp, né, dos selecionados da equipe e pergunta, né, e aí, já movimentou hoje? Qual atividade que você fez? É muito bacana, dá uma energia muito boa. E motiva mesmo, né? A gente vê que o outro está participando, que o outro está cuidando da saúde, é muito legal, é uma satisfação muito grande. A prática, né, de atividades físicas, ela está na minha rotina desde o início de 2023. E ao ingressar no programa Movimente-se, a gente tem que, a gente faz a atividade e faz o registro, né? Além de registrar no aplicativo do Movimente, eu passei a registrar minhas atividades no Instagram. E várias colegas, várias amigas trouxeram um depoimento que elas passaram a fazer atividade física a partir, né, da visualização das minhas postagens. Então, os benefícios do Movimentos, ele foi para além da companhia. É um programa muito bacana. Minha saúde física e mental agradecem muito. Bora movimentar? Então é isso, pessoal. Assim, aqui eu quis colocar uma frase para a gente poder finalizar a apresentação, né? Gratidão pela vida não é dizer obrigado, é cuidar de si mesmo, né? É muito importante a gente ter essa consciência da gente cuidar da gente, né? Da gente fazer a nossa parte, né? Não esperar, ninguém vai fazer pela gente, senão nós mesmos, né? É a gente priorizar a nossa saúde, priorizar a nossa vida, nossa família, né? E depois aí sim vem o nosso trabalho. Então eu conto com todos vocês que estão aqui presentes, né? Estamos à disposição para poder alastrar o programa dentro da companhia e quem sabe a gente fazer ainda mais um case de sucesso aí. Agradecer a turma que participa aqui comigo, né? Como eu disse, a gente não é da área da saúde, mas a gente tem um carinho muito grande por esse projeto, de ver como que as pessoas realmente estão mudando dentro da companhia. Tá bom? Obrigado, um abraço. Obrigada, Leonardo. Eu gostaria de saber se os avaliadores têm alguma pergunta a fazer, complementar. Você pode pegar com ele para mim a pergunta? Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Hudson Couto, fico muito honrado, né, de estar participando aqui da comissão avaliadora.
E fiquei muito satisfeito com os 3 trabalhos que estão aqui na final, porque foram 3 trabalhos que eu achei, né, na fase preliminar, bastante bons. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta para cada um, né, que eu acho que pode enriquecer em termos de conteúdo, independentemente da nota, né, e da premiação, qual que é o primeiro, qual que é o segundo, qual que é o terceiro lugar. A primeira pergunta para a Aveline, né? Aveline, a questão, 2 perguntas, né? Assim, falando como alguém de ergonomia que olha a questão da prontidão como algo importante, né? Você falou de 4.479 possibilidades de oportunidade detectadas, né? Num universo imenso de dados, né? Que foi 1, poucos por cento dos casos. Mas essas oportunidades, eu faço 2 perguntas em relação a ela. Em que grau houve oportunidades de melhoria na organização do trabalho? Por que disso? Porque é um pessoal que trabalha 24 horas por dia e trabalhar durante a noite, durante a madrugada, não é brincadeira, não é certo? E muitas vezes o sistema de trabalho, a organização do trabalho, pode propiciar que a pessoa tenha um sono e tenha aptidão e caia aqui nesse 4.479 casos. E ainda dentro do mesmo enfoque, né? Mesmo durante o dia, o pessoal que está no turno da manhã, né, não sei qual que é o horário lá, se é 7 às 15, alguma coisa assim, após a refeição nós temos uma queda normal da nossa prontidão, né? Então não seria indicado termos 2 avaliações por dia, no sentido de termos assim a melhor segurança? Então, vamos lá. Então, o teste de prontidão, respondendo a segunda pergunta primeiro, ele nesses turnos de 11 horas, né, tanto noturno quanto no diurno, eles já são aplicados na maioria das localidades o teste intrajornada, que é justamente esse teste e ele é aplicado depois da 5ª ou 6ª hora da jornada, após a refeição, que ele tem que ser aplicado. Tá? E é justamente porque para verificar como está a fadiga, o nível de atenção, concentração dos indivíduos, porque talvez o primeiro teste dá normal, mas talvez o segundo teste ele dê uma alteração nesses pontos de vista. Então já evoluiu para isso. Já evoluiu, né? Para isso. Já temos o teste intrajornada para várias operações, inclusive para as operações de mina, e temos salas de ativação. Tá? Para fadiga, porque aí se, por exemplo, o empregado detectou que está com a fadiga alterada, nós temos salas que monitoram esses empregados, detectou sonolência, na sala de monitoramento 24 horas, né? Detectou sonolência, tem um teste de fadiga alterado, eles têm a sala de monitoramento, que detecta, e também a sala de ativação, que aí o empregado vai para essa sala de ativação e ele tem toda a questão ergonômica ali, de iluminação adequada, para retirar ele da fadiga, para que ele possa continuar operando ou não. Tá? Esteira rolante, tem que caminhar na esteira ou bicicleta ergométrica? Ainda não, Não, né? ainda não. A gente adaptou a sala do ponto de vista da ativação da fadiga em questão de iluminação. Para retirá-lo da fadiga. Tá? Jogos que não sejam monótonos, não pode ter poltronas, né, que sejam confortáveis, então para retirá-lo da fadiga. Então nós já temos toda essa questão da fadiga, da ergonomia, tudo em conjunto nessas salas de ativação. Tá? A questão da jornada, do impacto, melhorar a qualidade, por exemplo, do rodízio. Né, Sim. É a primeira parte da minha pergunta. Sim. Nessa primeira parte, nós já temos alguns turnos que estão sendo implantados agora também, que são chamados de turnos deslocados, tá? Que são turnos alternativos, por exemplo, pega mais tarde e larga mais tarde também, para tentar reduzir essa questão da fadiga, talvez de 6 às 18, aí tem turnos alternados de 8 às 20 também, e também para tirar os empregados da fadiga, nesse noturno, tem justamente essas salas de ativação. Tá? Que os empregados precisam passar, fazer a pausa psicofisiológica, tudo documentado em procedimento, para esses turnos para a operação de mina, que é uma atividade monótona, né, do ponto de vista de fadiga, de ergonomia. Então, eles vão para essa sala de ativação justamente nesses turnos. Então, nós também, além da empresa favorecer esses turnos alternativos, nós da saúde, junto com a ergonomia, também entramos com mecanismo, com procedimentos já para tirar os empregados da fadiga também. Ok, te agradeço pela resposta, estou satisfeito. Obrigada, tá? Estamos à disposição. Agora pergunta para o nosso colega Paulo Rogério, né? Paulo Rogério, médico, né? De onde, Paulo? Oi, de Recife. Recife, muito bom, satisfação, tá, Paulo? Assim, a minha pergunta, ela está relacionada a uma sugestão, tá? Achei o trabalho muito bom, mas eu acho que ele
de uma fase 4, você falou que está na fase 3? Fase 2 para Fase fase dois. 3. Para a fase 3 ou para a fase 4, incluir um fator. Porque o fator, por exemplo, que eu sinto, né? O trabalho de vocês é muito bom, coloca a questão do hábito de vida, risco cardiovascular e saúde mental. Mas tem um fator que está sendo esquecido, e de forma importante, que é a ergonomia, que é o impacto da condição de ergonomia sobre a saúde da pessoa, uma vez que o objetivo do trabalho, né, está lá no título, né, é Health Risk Assessment, né? E o fator que mais impacta, hoje você falou aí do metabólico, mas eu diria que tão importante quanto é das condições de ergonomia para realizar o trabalho. E nós sabemos que mineração, falar que não tem problema ergonômico naturalmente é fechar os olhos, né? Tem muitas questões ergonômicas que podem se refletir em dores lombares crônicas, lesões de membros superiores, de ombros especialmente. Então pensar, e também alguma coisa relacionada à sobrecarga mental, tá? E assim, pensar no indicador que pudesse ser colocado aqui também, para que quando for mostrado para um diretor, um gerente, ele enxergar que existem não apenas fatores do próprio indivíduo que ele tem que melhorar, mas tem que melhorar as condições de ergonomia do trabalho também. Incluindo aí, o Paulo Rogério, mais um fator de ergonomia, é o risco de acidente devido à má condição de ergonomia. Porque é sabido que 40% dos acidentes típicos são ocasionados diretamente decorrentes de más condições de ergonomia. Então é a minha sugestão aí para vocês nessa fase 4. Não sei se você quer responder. Primeiro, é um prazer tê-lo aqui na banca, professor Hudson. Já fui seu aluno várias vezes em alguns cursos. E assim, a ideia é essa, é a gente ir acrescentando. Por isso que eu falei no final da LLM generativa, né, da AI generativa. Uhum. Por quê? Porque a gente tem o primeiro escopo, que é esse, medir em relação ao risco cardiovascular, e com o tempo vamos acrescentando novos fatores. Nós estamos trabalhando em paralelo na ergonomia da Vale, temos um time dedicado para isso. E essa ergonomia, quando a gente amadurecer a um ponto de termos um KPI e termos associado também as medidas de suporte, acrescentá-la dentro de um banco de dados, né? Então, isso é algo vivo. Por isso que eu falei, estamos no HRA1, já estamos fazendo 2, esse foi apresentado, vamos para o 3.0, vamos falar assim, para usar a AI generativa, e aí vamos acrescentar. Ergonomia é uma coisa que tem que ser acrescentada, fadiga também é outra coisa que tem que ser acrescentada, e aí com o tempo a gente vai acrescentando. Por quê? A gente sabe, quanto mais robusto um banco de dados, mais acurado. Quanto mais resposta, mais acurado. Hoje temos 18 mil HRAs feitos. A ideia é atingirmos 52 mil. E aí aquela estatística é a ciência de grandes números. Quanto mais números, quanto mais dados, mais acurado vai ser a nossa resposta, mais fidedigna vai ser. Mas a ideia é seguir sim, mas vamos paulatinamente, até para poder fazer o carro andar. Depois que o carro estiver andando, a gente começa a botar mais carga, vamos dizer assim. Isso. Então é isso, boa sugestão. Obrigado, professor. E para o prezado Leonardo Leite Moraes, né? Isso. Satisfação que não é da área de saúde, né? Satisfação é minha. E que pegou para valer o projeto, assim, de corpo e alma, né? Sem dúvida. Muito bem. A pergunta é uma só. Bom, primeiro eu achei muito criativo o meio de controle, né? Achei muito legal. Quando eu li, gostei bastante, né? Obrigado. Mas assim, me faltou uma pergunta, que é a minha pergunta, tá? Que o que são as premiações? As premiações a gente estipula, basicamente são itens ligados à prática de exercício físico, né? Então, os primeiros grupos, geralmente a gente faz tênis de corrida para os primeiros colocados, óculos de corrida, relógio, roupas, etc. Nada de salário, nada de dinheiro, Nada, né? nada. Tá, São seria... premiações voltadas para estimular cada vez mais eles praticarem atividades físicas. Perfeito, perfeito. E aí, então, seria isso, né, a minha pergunta. E a sua frase é muito boa, né? Gratidão pela vida não é dizer obrigado, é cuidar de si mesmo. Isso né? aí. Parabéns. Obrigado. Oi, vocês estão me ouvindo? Ivan Rigoletto, Universidade de Brasília. Eu queria fazer alguns comentários muito curtos e nenhuma pergunta. Primeiro, nos últimos 90 dias, eu tive a oportunidade de andar ao lado de condutores de veículos pesados por 4 vezes. 3 vezes de veículos de 250 toneladas, 250, 260 toneladas e uma vez 90 toneladas. Subir aquelas subidas a 11 por hora, descer a 18, esse tipo de coisa. E a minha sócia também teve a oportunidade de fazer isso.
Eu confesso que numa das vezes eu cochilei. Tá? Confesso que numa das vezes eu cochilei. Então eu louvo qualquer iniciativa e eu acho que a gente ainda está nesse mundo da inteligência artificial tateando muito, tentando acertar e descobrir como realmente identificar esses momentos de fadiga e a condição de saúde da pessoa, homem ou mulher, que sobe em cima de um caminhão desse para trabalhar uma jornada. E eu louvo qualquer iniciativa nesse sentido, vocês estão de parabéns. Segundo, doutor Paulo, olhando para mim, você vê que eu tenho pelo menos uns 2 ou 3 dos fatores que você elencou ali. Então, também muito bacana ver um estudo epidemiológico focado na pessoa, não necessariamente nos exames periódicos para aptidão profissional, e sim na pessoa como um todo. Então, vocês estão de parabéns por usar a inteligência e todo o conhecimento de tecnologia e tecnologia de informação da Vale e aplicar isso para fazer o arroz com feijão da saúde, que é estudo epidemiológico, mas muito bem feito, muito bem direcionado e com uma estratégia voltada para a redução de riscos e contenção dos problemas. Então, vocês estão de parabéns. E, cara, toda e qualquer iniciativa que a gente tem para fazer as pessoas se movimentarem, fazerem atividade física e buscarem o seu bem-estar, são mais do que louváveis. Então, eu acredito que os 3 trabalhos que chegaram à final foram merecedores e parabéns aos 3. Obrigado. Ana Luísa, Universidade de São Paulo. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer pela oportunidade. Fiquei honrada de participar, né, com os colegas. E também o que eu gostaria é de só registrar também os meus parabéns, porque o nível, esses 3 trabalhos realmente se destacaram bastante, né, e é difícil escolher, né. Realmente, iniciativas muito boas e muito importantes na nossa área. É isso. Obrigada, gente. Agradecemos a todos os apresentadores, né, pelas boas práticas apresentadas. Dentro de 15 minutos, mais ou menos, nós iniciaremos as apresentações do tema Operações em Máquinas e Equipamentos Móveis. E reforço aqui o convite para a nossa solenidade de cerimônia, né, para a nossa cerimônia de entrega do prêmio. Podem convidar, né, os colegas que não estão aqui no Congresso, que estão na feira. Todos podem vir aqui assistir a premiação, tá? E não podemos aplaudir, né, para não interferir ali os palcos ao lado, mas sei que temos muitas vibrações aqui de torcida para vocês. Obrigada, gente.